Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu dei um título a esta meditação que pode até causar uma certa estranheza. Proclamar a grandeza de Deus não é psicológico. Tem que ser, de fato, realista, com sinceridade, e isto tem que ser transmitido também. Hoje nós vivemos uma época de muito artificialismo religioso. O meio evangélico hoje está muito na mídia e no marketing e representado por verdadeiros atores. São profissionais da religião que cantando, falando, dirigindo reuniões, se exaltam, representam papéis de grandes líderes para impressionar as pessoas. E é claro que isso não tem sentido se for num relacionamento pessoal ou com poucas pessoas. Então isso só se aplica quando há massas reunidas, e a psicologia de massa faz então com que as pessoas pensem que aquilo é o que todos estão sentindo. Ele não está sentindo nada, mas ele está vendo o show lá na frente, as pessoas levantando a mão, batendo palma, isso e aquilo, requebrando, entrando no ritmo da música. O ambiente é agradável, o templo todo escuro, holofotes e show ali, aquela coisa toda, e eles acham que aquilo é o maior barato. Mas cada pessoa está vendo todos os outros, ele pensa o seguinte: isso é psicológico, terapia de massa. Será que só eu que estou diferente? Todo mundo está embarcando, todo mundo está nisso, então eles devem estar certos. Se todo mundo está assim, eu vou entrar nesse meio também. Eu também vou bater palma, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu também vou manifestar e de vez em quando vou gritar alguma coisa, porque se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Acontece que ele pensa assim, o do lado dele pensa a mesma coisa, o do outro lado a mesma coisa, a outra que está na frente a mesma coisa, e todo mundo está na mesma situação. É um efeito psicológico de direção de reuniões, de lavagem cerebral ou influência psicológica. É assim que acontecem grande parte dos cultos, chamados cultos, na verdade são shows religiosos, na maior parte das igrejas do Brasil. Em massa, uma terapia de massa. Mas o evangelho não é de massa, é individual, é um relacionamento individual, onde envolve discipulado, exortação, amor e o caminhar juntos, a prática da vida cristã. Isso é que é a essência do evangelho. Portanto, o que nós vemos hoje é um grande artificialismo. E é interessante, você vai a uma grande igreja, grande entre aspas, porque é um grande auditório, tem muita gente ali que foi levada através de efeitos de publicidade, e tem gente muito profissional lá na frente, e choram, e cantam, e vibram, e você aqui fica pensando que aquilo é verdade, mas você não sabe que ele é um ator que está sendo pago para fazer aquilo, que está representando o papel, então ele tem que chorar mesmo para impressionar as pessoas. Mas ele não está chorando por dentro, ele não está em nada embarcando naquilo. Aquilo é um papel que ele está representando como um bom ator, porque só assim ele vai ganhar dinheiro. Um cantor que cante sem vibrar, sem chorar, sem empolgar as pessoas que estão ouvindo, ele não vai ser mais convidado, não vai ter
um cachê bom, ele precisa empolgar as massas. Um pregador, da mesma maneira. E quem dá testemunho e quer falar também, de igual modo. Cada um quer representar. E, entre outras coisas que eles representam, é a grandeza de Deus, a glorificação. Eu tenho um Deus maravilhoso, esse Deus poderoso vai fazer acontecer na sua vida agora. É claro que ele não está vivendo esse Deus poderoso, nada, ele não está nem sabendo disso, ele está representando um papel para pedalar a crença das pessoas que estão assistindo. Bom, o cristão tem que aprender a ter relacionamento íntimo com Deus e glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. Na sua cabeça, Deus tem que ser grande, elogiado pelo que Ele é. O Salmo 95 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, atitudes que demonstrem gratidão. E vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei, acima de todos os deuses. Todo crente sabe disto. Mas será que sabe vivenciando? Deus nos prova para que a noção da grandeza de Deus seja real e não uma representação artificial. Então o Salmo 94 fala dessa provação. É o clamor do aflito que crê em Deus, pedindo a Deus vingança por causa das injustiças a que ele está acometido aqui na terra. O servo de Deus sofre aqui na terra, ele é provado, ele é testado. Deus permite que o ímpio venha contra ele, mas é exatamente nessa hora que ele tem que proclamar a grandeza de Deus. Não é só lá na igreja, na frente de uma massa humana, é aqui em casa, no trabalho, na rua, na luta, no hospital, na enfermidade, na dificuldade, na dívida a pagar. É aqui que ele tem que proclamar a grandeza de Deus. Eu me lembro que um cidadão uma vez disse o seguinte: pois é, aqui no Nordeste não tem nenhuma dessas igrejas que pregam prosperidade no sertão, no meio da pobreza. Eles só pregam prosperidade nos lugares prósperos. Você já reparou isso? Quem mais precisa de prosperidade são os pobres no interior, no sertão seco, pessoas que não veem dinheiro. A situação é difícil no interior. São esses que precisam de prosperidade. Por que nenhuma igreja que prega prosperidade vai para esses lugares? Já reparou? É porque nos lugares prósperos, dizem, quem fica próspero são só os líderes e pastores. Por isso eles se instalam pregando prosperidade nos lugares em que teoricamente não há necessidade. Os lugares mais pobres, eles não vão para lá. É interessante isso. Mas a pregação da grandeza de Deus não é na igreja. Tem muita gente querendo evangelizar na igreja, a reunião da igreja. A reunião da igreja é para cultuar, adorar a Deus, não é para evangelizar. Evangelizar é onde as pessoas estão. Onde na rua, nas praças, no trabalho, nas escolas, onde os pecadores estão precisando. É lá que tem que evangelizar. Mas as igrejas estão evangelizando só dentro do templo, artificialmente. Uma grande conferência evangelística, uma grande concentração de fé para evangelizar no templo. Mas não é isso que Jesus mandou. Ele mandou sair e ir até onde as pessoas estão. Você vai proclamar a grandeza de Deus, não é para quem já está vivendo essa comunhão com Deus. Você tem que proclamar a grandeza de Deus para quem não conhece o Senhor. É no meio do sofrimento, da dor lá no hospital, que você tem que proclamar a grandeza de Deus.
é na escola, na faculdade dos céticos, lá na sua vizinhança, no bar dos bêbados, que você tem que proclamar a grandeza de Deus. E aí não vai adiantar você fazer encenação e representar nada, porque não vai colar. Se você não vive essa grandeza de Deus, você não vai ter nada que dizer. O Senhor quer que a gente vá para o mundo para levar o Evangelho, mas com o poder de Deus. Você tem que proclamar. A grandeza do Senhor, tem que vivenciar esta grandeza no meio das lutas, das dificuldades, aos ímpios. É lá que você tem que proclamar essa grandeza de Deus. Pense nisso, meu irmão, porque não é chover no molhado, não é pescar no aquário, não é fazer culto e encenação e ficar proclamando grandes e coisas bonitas no templo. Você tem que proclamar essas coisas e a grandeza de Deus lá fora. E só quando você viver com sinceridade é que você vai ter o que falar. Enquanto isso, muitos e muitos religiosos profissionais atrás de dinheiro estarão enchendo os templos e fazendo encenações maravilhosas para entreter as pessoas e todos saírem dali satisfeitos, chorarem um pouco com aquelas encenações, e tudo foi artificial, e quando termina vai continuar tudo como dantes, entristecendo o coração de Deus. Não é isso, religião artificial que Deus está querendo. Ele quer que você viva onde você está, na sua família, alguns que não creem, num ambiente de trabalho onde muitos são ímpios. É ali que Deus quer que você proclame a grandeza de Deus. E aí você vai ter que ser sincero, viver e falar aquilo que você vive de verdade.